Bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Filipenses capítulo 1, verso 21, o apóstolo Paulo escreve assim: Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Essa expressão de Paulo define exatamente o comportamento, a condição dele diante do Senhor. A história do apóstolo Paulo, quando ainda era mais conhecido como Saulo de Tarso, era uma história de perseguições, de dores, que consentiu até na morte de Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja no início dela, a igreja chamada Igreja Primitiva. E ele, naquele seu ânsia, naquela sua ânsia, naquela sua dedicação em perseguir a igreja, achando até que estava trabalhando para Deus, ele empreitou, prendeu, condenou, sentenciou os irmãos do passado. Até que um dia, no caminho de Damasco, ele encontra, o Senhor Jesus vai de encontro a ele e ele reconhece que Jesus é Senhor da vida dele. Daquele dia em diante, Paulo passa a viver a sua vida servindo a Cristo, pregando o Evangelho, anunciando o ano aceitável do Senhor. E essa expressão dele dizer que para ele o viver é Cristo e o morrer é ganho, ele fala exatamente isso. A morte do eu, a morte da vontade dele e a permissão que Cristo viva na vida dele. Em outra passagem ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Muitas das vezes o homem, quando é chamado por Deus, ele luta contra a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Porque há situações em que muitas das vezes nós somos relutantes, essa é a verdade, vamos reconhecer, somos relutantes em aceitar aquele senhorio, aquela direção, aquela palavra, porque vai contra anseios nossos, contra situações que nós precisamos deixar, que nós precisamos concordar, nós precisamos perdoar, que nós precisamos permitir que o Senhor trabalhe e não nós. Devemos entregar ao Senhor. E muitas das vezes nós permitimos que nosso eu viva. Mas Paulo está dizendo: o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. Então, quanto mais ele morria para a sua vontade, a vontade do Senhor se fazia presente na vida dele. Mesmo com dores, com perseguições do passado, com escárnios, com prisões, com açoites, Paulo trazia nele as marcas de Cristo, a marca do apostolado, a marca do chamado. Quando nós entendemos que Cristo em nós é a esperança da glória, que Cristo em nós é que comanda a nossa vida, que se assenta no nosso coração, nós poderemos dizer igualmente, o apóstolo Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque ele entendia que essa vida ela é passageira e rápida, mas há uma vida eterna e ele simplesmente aceitou essa condição para estar com o Senhor. Nós possamos refletir sobre isso, olhar para dentro de nós mesmos com sinceridade e dizer: Senhor, seja o Senhor o centro da minha vida, viva em mim, porque eu devo morrer todo dia. O salmista diz que o Senhor tem prazer na morte dos seus santos. Essa morte não é física, é a morte para o eu, para a razão, para a vontade humana, e permitir que a voz, a direção, a vontade do Senhor pelo Espírito Santo opere. Reflita sobre isso. Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia com a paz do Senhor Jesus. Amém.